Empreenda Mais. Oferecimento Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Sejam bem-vindos a mais um Empreenda Mais. E no programa de hoje a gente vai falar sobre mentes empreendedoras. Será que a gente nasce com uma mente que tem essa vocação para empreender ou a gente pode desenvolver? Vamos falar também das lojas físicas. Nesse estouro do online, será que tem espaço para as lojas físicas? Inclusive estou numa delas, na de Casa Móveis, que a gente vai dar dicas de como montar um home office em qualquer espacinho da sua casa. Espero que vocês gostem. Quem disse que mulher bonita não é inteligente, não é empreendedora, não é mulher de negócios, que a gente escolhe uma coisa ou outra? Não, a gente pode ter tudo. A gente pode ser tudo na vida. E eu converso com a Luciana, que vai explicar justamente isso. Há mais de 20 anos ela criou uma empresa no mercado tecnológico, uma empresa que ajuda outras empresas as suas soluções tecnológicas e soluções de organização, acredito eu, de sistema financeiro, de controles, enfim. E hoje é best-seller também, com livros que estão no mundo inteiro, que é Desenvolvendo a Mentalidade Empreendedora, a transição de funcionários para empreendedor, que é isso que a gente sempre fala aqui no programa. Você pode levar o seu sonho adiante. Você está empregado em algum lugar que você acha que você está preso ali você pode construir o seu sonho até criar sua liberdade. Uma liberdade que é um pouco falsa, né? Porque a gente, de livre, o empreendedor não tem muito não. Mas pelo menos vai atrás do seu sonho, né, Luciana? Exatamente. É um prazer estar aqui com vocês, telespectador e todos que assistem, principalmente as mulheres empreendedoras, né? Realmente é algo bastante desafiador. Você precisa ter uma agenda, ao qual eu comento isso na mentalidade empreendedora. Você precisa se organizar muito, porque o compromisso que você vai ter em relação às suas atividades, em relação à tua agenda, muitas vezes ultrapassa aquelas 8 horas que o funcionário está habituado, né? Então você pode trabalhar 17 horas, 12 horas, às vezes finais de semana, e suas férias às vezes nem sempre pode acontecer da forma prevista, por N motivos, principalmente pelos desafios mundiais, né, globais e também brasileiros. Então vai depender de cada nicho, de cada segmento que as empresas atuam, mas o principalmente é você ter um compromisso com você que é cliente, para que você possa ter aí a facilidade de estar cada vez mais crescendo e ofertando as melhores soluções. Agora você fala de mentalidade empreendedora. Você acredita nisso? Que a gente nasce com uma mentalidade empreendedora ou a gente pode desenvolver isso? Olha, Dani, nós temos as duas possibilidades, né? Existe a possibilidade de você já nascer, porque o que nós somos, a influência também é uma das situações, é a influência do nosso meio, né? Com quem você convive, o como você convive. E você pode estar nas situações, as mais adversas situações que você pode ter a possibilidade de ter e enfrentar esses desafios. Então você pode aprender com o teu parente, aprender com a tua família, mas também desenvolver. Mas não é uma das atividades mais fáceis. Hoje eu falei na palestra, né, do Sebrae, na maior feira de empreendedorismo do mundo, justamente isso, que um dos pontos principais entre diversos é a resiliência. Mas a resiliência é uma palavra muito bonita, que na prática é muito difícil. Então a gente precisa colocar e estudar muito bem para saber transpor essas situações, esses obstáculos. Resiliência é uma palavra que ela está presente em todo, deve estar em todo empreendedor. Obrigada, viu? Obrigada a você. Um dos efeitos da pandemia, positivo ou não, foi que aumentou o número de home office, de pessoas trabalhando dentro de casa, e isso virou uma realidade. Muitas pessoas continuaram, porque as empresas perceberam que essa possibilidade, ela muitas vezes é muito mais viável. E aí, como otimizar o seu tempo, como otimizar o espaço, como deixar a sua casa mais agradável, trazendo o ambiente de trabalho para casa, esse é um dos
desafios também dos arquitetos. Eu estou aqui com a Carla Santos, aqui na De Casa Móveis. A Carla é uma das arquitetas parceiras aqui da De Casa. Inclusive, tem um ambiente na mostra, na grande mostra anual da De Casa Móveis, a mostra de decoração que acontece. Agora vai lançar no final de novembro, eu conto pra vocês. Sim. E hoje ela vai dar essa dica. Você montou, você vê, é um canto muito pequeno. Sim. Então, qualquer lugar, qualquer espaço a gente consegue adaptar, né, Carla? Sim. Olá, Renata, tudo bem? O que a gente fez? A gente montou agora, nesse separador, um espacinho de home office. Sim. Muitas vezes, né, você não tem um espaço dedicado ao home office. Então, só para demonstrar, um espacinho pequeno, sim, você consegue ter um cantinho. E eu vou falar também sobre 3 pontos importantes para um bom home office. Que seria a cadeira, uma cadeira boa, sim, ergonômica, né, que você consiga, né, se você pega uma cadeira de casa, uma cadeira de jantar, tudo ao longo do tempo, você vai ter sérios problemas. Então, investir numa boa cadeira. Investir numa boa cadeira. Né, ter um espaço apropriado, né, que você consiga mexer no computador, né, abrir documentações, ter, de repente, uma planilha, né? Organização. Organização. Né? E um outro ponto fundamental é a iluminação. Sim. A iluminação, muitas vezes, da nossa residência, é uma iluminação mais aconchegante, que nem aqui nesse caso. Uma iluminação mais neutra é uma iluminação mais apropriada para esse canto do home office. Ah, então deixar a luz amarela. A luz amarela ela é mais aconchegante. É mais aconchegante. Para um lugar de home office não é o ideal. Porque ele precisa ficar com sono. Ele precisa ficar em alerta. Então, você pode usar estratégias aqui, como essas lâmpadas que você colocou. Sim, a gente deu esse charminho, né, esse contraponto. Mas pensar, então, gente, é o seguinte, pensar em iluminação, pensar numa boa cadeira, isso é fundamental, na ergonomia, como a Carla falou, sim, e num espaço que te dê, não precisa ser grande, mas que te dê a possibilidade de trabalhar confortavelmente e com organização. E o legal é que você fez isso, usou um aparador, então na sua casa você pode colocar um aparador, pode colocar numa mesa que você sim, tenha que tenha altura correta, né, para trabalho, né, que seja ergonomicamente correta. Aqui a gente colocou um gaveteirozinho também. Então a gente fez essa adaptação, colocou alguns objetos, tudo mais. Mesmo assim tem um amplo espaço. E é legal o objeto, é importante porque também dá essa coisa o belo para dentro, sim, não ficar aquela coisa pesada, né? Sim, que o home office é mais rígido, pesado, né, um ambiente mais colocar você coisas deixar um ambiente leve, um ambiente agradável, né? Porque você vai ficar muito tempo nesse espaço, né? Então acho que é importante trazer essa beleza também, né? Que você tem peças maravilhosas aqui dentro de casa, né? Então aqui é fácil, né, gente? Aqui montar qualquer canto a gente montou é fácil. Rapidinho. O nosso desafio é fazer com que você aí em casa, que precise trabalhar nesse momento em casa, tenha aí ideias. Espero que esse bate-papo com a Carla tenha dado uma luz realmente aí para você. Procura um cantinho, qualquer coisa pode procurar as meninas aqui da De Casa, as arquitetas parceiras. Isso mesmo, obrigada. A gente ouviu muito durante, principalmente essa pandemia, que houve o boom do online, das vendas online, é que o mercado físico estava fadado a acabar. Isso eu falo com muita tristeza, porque nada como a gente ali pegar a roupinha física, conversar olho no olho com uma colaboradora de uma loja, entrar no mercado de perfumes e cheirar o seu perfume, experimentar o seu sapato. E aí hoje eu converso com Janice Mendes, que vai conversar com a gente justamente sobre isso. O mercado físico, ele não vai acabar, não é isso? Você me garante, né? Garanto, com toda certeza. É interessante porque a gente vem desse prenúncio do apocalipse do varejo, que vai acabar a loja de tijolo, que é só online. E quando a gente vê a pandemia, a gente vê isso acontecer de fato. Realmente, muitas lojas, infelizmente, se foram. E a gente, em 2021, a gente vê um número de crescimento, né, entre um saldo positivo entre a quantidade de lojas fechadas e lojas abertas. Só que, eu costumo dizer muito, eu gosto muito do Legião Urbana, sabe? E a música que o Renato escreveu, né, ele fala, né, que o futuro não é mais como era antigamente. E é exatamente
essa síntese que a gente vai trazer. Porque ocorre que a loja física, ela renasce das cinzas, praticamente, e ela vem trazendo uma nova função, né? Novas funções, né? No plural, porque são várias funções ampliadas e revisadas. Então, a gente está vendo loja física com um papel muito importante como um ponto de coleta para o que está acontecendo no online. Se eu sou uma nativa digital, eu preciso ter uma loja física para poder estar próximo do consumidor. O fato é que o consumidor está aqui com o controle remoto na mão e ele quer, no momento dele, no seu estágio de vida e de acordo também com a sua vontade. Eu quero comprar em casa e retirar na loja, eu quero ir na loja para poder comprar e receber na minha casa. Ocorre que não é mais isso ou aquilo. O online e o offline, eles se fundem. E com essa opção a gente tem que estar mais antenado para o desejo do consumidor. Mas de toda certeza, shopping center, loja física, sim, está pulsando e vem aí repleta de novidades. E a gente vê cada vez mais as marcas preocupadas em como atender as demandas desse novo consumidor. E eu acredito nisso, na pluralidade, da gente poder percorrer por tudo. A gente conversou agora com uma especialista, ela é consultora de shoppings. Então, esse passeio tão agradável, com família, que já é a nossa realidade, não, gente, isso não vai acabar. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Neste domingo, 6 da tarde, terceiro tempo, na Band. E para empreender, eu preciso ter muito dinheiro? Eu preciso ter dinheiro investido, dinheiro guardado, dinheiro em caixa. Posso pedir emprestado para alguém? Posso pedir emprestado para os bancos? Posso usar o meu cheque especial? Flávio Augusto, que é um dos milionários do Brasil, que criou a WhatsApp, ele fez isso. Pegou o dinheiro do cheque especial e ele conta isso no seu livro, mas a gente não aconselha, não. Eu não sou ninguém para aconselhar nada, principalmente nesse quesito, mas eu convidei Humberto Ribeiro, que é mentor de finanças, para conversar com a gente sobre isso. Porque falou em empreender, falou em dinheiro, né, Humberto? Verdade. Obrigada por conversar com a gente. E aí, a gente estava conversando antes e você falou para mim assim que pedir empréstimo é uma dádiva, que dívida é uma dádiva. Me fala por que desse seu raciocínio. Renata, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui conversando com a sua audiência, um pessoal maravilhoso, seu espaço maravilhoso. Não, gente, fala a verdade. Ainda falta coisas aqui no... Esse aqui é o espaço do Empreenda Mais. Tá glamuroso. Quem sentar aqui não vai ter do que reclamar. Tá maravilhoso. Parabéns mais uma vez. Eu costumo dizer que dívida é uma dádiva, né? Eu digo porque você ter acesso ao crédito para você dar o start nos seus negócios. Eu falei aqui em off, né, da minha esposa. Minha esposa fez o FIES para se formar enfermeira. Então, ela passou 4 anos estudando sem mexer em dinheiro. Então, eu digo que dívida é uma dádiva. Você pode começar um negócio, você pode estudar, você pode empreender sem ter dinheiro, né? Um crédito, às vezes até acessível e barato. Mas não um cheque especial, que nem o dele, né? Que era absurdo, né? Os juros são altos. Mas assim, você ter eu digo assim, só se torna um problema a dívida quando você deixa de pagar. Tá. Como eu passei por um problema, a gente já conversou sobre isso. Né? O Humberto, ele tem essa história, né? De ter tido essa dor. E aí superou isso e hoje ele faz dinheiro contando e mostrando para vocês e facilitando a vida das pessoas com a experiência dele. Como é que foi? Você quebrou, né? Na verdade, eu cheguei à falência financeira devendo mais de 90 mil reais. Para alguns, 90 mil não é nada, para outros é muita coisa, né? E foram imprevistos financeiros. Eu digo que... Mas você tinha o quê? Você tinha um negócio?
Não, na verdade eu tenho uma empresa de tecnologia, eu brinco que sou garoto de programa, né? Eu faço software. Então eu ainda tenho uma empresa de tecnologia e naquela época minha esposa estava grávida e eu fui fazer uma transição sem preparo, sem ter reservas. Então eu falei, Morena, a Morena é a Vanessa, né? Aí minha moreninha, né? Eu vi ainda mais também o que é romance. Não, e sem ela nada teria acontecido, porque quando a gente saiu eu saí do trabalho, eu falei, Morena, tu segura as pontas? Ela falou, seguro. E aí nessa ela ficou doente. Nós ficamos 3 meses sem salário. Quando a gente foi na perícia, o médico faltou. Nós ficamos mais 4 meses sem dinheiro. Nossa. Então a gente estourou tudo que foi crédito, cheque especial, enfim. Tudo a sua dívida foi isso, cheque especial, cartão e essas coisas. E a transição que você fala, que você fez, o que era? Do emprego convencional para empreender? E você ia empreender numa empresa de software. Isso, positivo. A gente desenvolve sites, plataformas de e-commerce, enfim, tudo isso, e-commerce, né? Então você começou a sua empresa com dívida? Pois é, comecei a minha empresa com dívida. Então foi um imprevisto financeiro que me endividou e como endivida a maioria dos brasileiros. Sim. Você não ter uma reserva financeira ou sem um capital de giro, enfim, tudo isso que... Por isso que a gente fala, né? Esse seu espaço para empreendedores, parabéns, empreendedoras também. Então isso realmente precisa ser bem planejado, porque um dos itens que eu queria falar é sobre planejamento. Sem ele... Esse é o primeiro de todos, planejamento. Na verdade, eu acredito que você tem que testar antes de começar, validar uma ideia. Como que é testar antes de começar? Vamos lá, por exemplo, se eu tivesse que começar um projeto de ensino, uma consultoria, vamos usar assim para que não tivesse CNPJ. Tá. Mas se eu quisesse validar a ideia, por exemplo, eu quero ensinar matemática para as pessoas. Então, hoje eu sou bom de matemática, antes não era não. A questão da tecnologia facilitou essa parte da matemática. Mas o que eu faria para começar a dar aula? Eu ia pegar umas pessoas próximas, sobrinhos, primos, pessoas próximas para validar uma ideia. Para eu saber se realmente vai gerar um resultado, uma transformação na vida dessas pessoas. Mas o problema é que assim, o empreendedor no Brasil, o empreendedor brasileiro, a gente não tem isso como cultura. A gente empreende por necessidade, na maioria das vezes é assim. Então esse planejamento fica... em segundo plano. Ou nem existe, né? É verdade. Então assim, se você vai começar qualquer negócio, valide antes, teste antes, porque eu costumo dizer 4 coisas, né? Comece rápido, erre rápido, corrija rápido, para que você possa saber onde estão as falhas. Principalmente se você hoje com a internet fica muito mais fácil você ter um hater, pessoas criticando o seu trabalho. Então você começa pequeno, pega 3 pessoas, faz o teste com essas pessoas, vê o resultado. Foi assim, quando eu comecei o trabalho de mentoria, eu não planejava ganhar dinheiro com isso. E hoje eu tenho alunos em Portugal, na França, na Austrália, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Você começou contando a sua história. E o que você fez para sair dessa dívida de 90 mil? O que eu fiz? A gente foi trabalhar demais. Na verdade, quando eu fiz um curso, né? Eu comprei um curso, eu tive um mentor também. Hoje eu sou mentor, mas eu tive um mentor. Mesmo com dívida, comprou um curso para sair dessa? Eu estava devendo mais de 90, tinha um restinho do cartão, por isso que eu falei que minha esposa foi importante, porque eu falei, eu vou procurar alguém para nos tirar do buraco. E quando eu cheguei, eu falei, Morena, achei o cara, mas o curso do cara custa R$4.000. E a Morena falou uma frase maravilhosa. Ela disse assim, eu confio em você. Lindo. E daí ficou 94, tá tudo certo. Foi para 94. E aí a gente parcelou em 6 vezes e a gente passou a colocar em prática, que é o quê? Ter mais fontes de renda. Eu costumo dizer que uma pessoa que tem uma fonte de renda está a um passo da pobreza. Então, se você hoje senta numa cadeira de uma perna, você vai ficar equilibrando pratos. Então, hoje a gente aprendeu a lição, nós temos 9 fontes de renda. Né? Então, a gente procurou criar essas fontes de renda, eu também principalmente na área do ensino. Então, primeiro, planejar. O fundamental é testar antes. Testar antes. Validou a ideia, aí entra o planejamento estratégico. Então, validou a ideia, testou, planejamento. E aí, como é que a gente faz esse planejamento? Desde financeiro... Passo a passo. Primeira coisa, financeiro. O financeiro, né? Primeiro, se eu tenho dinheiro para começar e se eu vou pegar dinheiro. Por exemplo, que eu precisasse de R$15.000 para começar um negócio. Eu não gastaria os 15 mil de uma vez. Eu fracionaria em 3 pedaços de 5. Por quê? Eu vou testar pequeno aqui. Se eu errar, eu tenho mais 2 chances de recomeçar. Eu posso perder os 5 mil. Isso, eu posso perder. E não os 15 mil. E não os 15. Então, vamos lá.
teste, valide, né, a sua Testar a ideia. Faça um planejamento. O financeiro, adorei essa dica do fracionar o valor em 3. Qual a outra? Eu acredito que utilizar hoje uma das armas mais poderosas que nós temos de meio de comunicação, porque quem não é visto... Não é lembrado. Quem tem um outdoor no porão não aparece. Sim, não adianta. É melhor você ter uma plaquinha na porta. Vende esse chup-chup que tá toda hora alguém lá. E é uma das coisas que as pessoas começam a cortar quando não tem dinheiro, é a mídia, né? Pois então, deveria ser o último. Devia ser o último. Então teste, valide a sua ideia, planejamento financeiro dividido daquelas 3 partes, divulgue a sua ideia, a sua empresa, o seu serviço. Utilizando as redes sociais. Eu acho que hoje E o programa Empreenda Mais. Não, é o que eu ia aqui falar. Na Tati Band TV. Perfeito, porque o que acontece? Aqui você vai aparecer aonde? Em todos os canais. Então a mídia, e tem mais, quantos você nomeou aí? Eu acredito que assim, né, a questão das finanças pessoais é importante também, para não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do... O CPF com o CNPJ, se misturar. Não, porque a pessoa eleva o padrão de vida, acha que a Ela empresa é um caixa eletrônico. O caixa eletrônico, Então, assim, realmente, a empresa, ela tem que... Eu não gosto dessa história de empresa rica e empresário pobre. Eu acho que empresa rica é empresário rico. E então, é lógico que você também não vai sugar a sua empresa, porque ela pode morrer de tanto que você pode tirar dinheiro dela. Mas uma empresa saudável, com suas contas em dia, com certeza elas podem crescer e vai fazer com que a sua vida também cresça. Então, outra dica, não misturar. O caixa da empresa é o caixa da empresa. Aí o que você sugere? Tem um Prolabore? Com certeza. O Prolabore, é lógico que todo mundo gostaria, um empresário aqui, de um Prolabore de 15, 20, 30 mil reais, né? Mas ele tem que ser condizente com o seu salário. Todo empresário precisa tirar um salário. E a partir do momento que você tira salário, você também tem direito de tirar o lucro também. Então você tem que... esse mesmo aluno aprendeu a lição. Então hoje ele tira Prolabore, ele tira o lucro da empresa, tudo direitinho, tudo dentro da lei. Mas a gente sempre recomenda, você tem que ter um salário condizente, porque senão você também vai ter uma vida muito escassa, fica muito trabalha frustrante. Muito, só vive dentro da empresa e não tira um bom salário. E aí fica frustrado também, né? Com certeza. Precisa ter uma saúde mental, que é um tema com outro programa também. Até porque o empresário, quando você tira o seu salário, você também tem que investir dinheiro, né? Não é só você tirou um salário, pagou as contas e depois vai para o lazer. Não, a gente até ensina. Tem uma matemática assim, eu invisto, daqui quanto tempo eu tenho esse retorno? De uma empresa saudável. O dinheiro da empresa? Não, existe uma matemática. Eu vou montar uma empresa, vou investir 100 mil reais nessa empresa. E a partir daí eu estou investindo também, porque essa empresa eu não vou ter retirada, né? Vou ter o meu Prolabore mínimo ali. A partir de quanto tempo essa empresa eu consigo... qual seria o tempo ideal para eu retirar o que eu investi? A partir do momento que ela tiver lucro. Então, mas há quanto tempo? Porque falar a partir de 1 ano, a partir de 2 anos, existe um você tempo... vê que tem umas empresas de franquia que falam que o retorno... você tá falando exatamente, do retorno. Depende do segmento da empresa também. Tem empresas que vão levar 4 anos, 5 anos, porque o que a Renata falou é o seguinte, eu coloquei 100 mil, quando é que esse 100 mil volta? Ele volta para mim? Então vai depender muito do fluxo de venda dessa empresa, da expansão dela, da conquista de novos clientes. Então existe um trabalho muito consistente do marketing, mais uma vez falando, porque isso vai fazer com que você aumente as suas vendas. A gente fala dessa questão do marketing de ter até um valor, você que é empresário, separe o valor para investir aqui, para você divulgar a sua marca. Para você aumentar as vendas. Porque senão você fica patinando. E para ela ser lembrada, às vezes não é o imediato, não é a venda imediata. Eu anunciei e vou vender. Não, o anunciar é criar uma autoridade dentro do seu segmento. Você tem que criar e tem que ser sempre lembrado por isso. Se você não se mostrar, você não vai ser lembrado. Bom, essas são as dicas para a gente não errar. E qual o maior erro que as pessoas cometem quando empreendem financeiramente? Financeiramente? É esse de misturar o caixa? É viver um degrau acima do que o salário permite. Porque a coisa mais difícil de domar, a Bíblia diz que é a língua. Sim. O segundo é o ego. Então, quando você vê dinheiro entrando na sua empresa, é lógico que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer o carrão, quer a casona,
Mas eu acredito que você deve sempre viver um degrau abaixo. Porque se você... hoje eu até brinco com meus alunos que eu estou segurando o alazão, eu não deixo ele correr. Na yoga são 2 degraus abaixo, né? A gente estuda assim, mas assim, e é real isso, e é uma coisa que a gente ouve muito dos empresários, dos empreendedores, mas eu mereço, né? Eu mereço retirar, porque eu estou trabalhando tanto aqui, eu deixo tanta coisa que eu investi, eu mereço. E esse eu mereço... É que eu digo, né? As pessoas... quem não quer nada, pessoal, não chega a lugar nenhum. Mas quem quer tudo ao mesmo tempo se endivida. Eu estou falando de mim, tá? Então, quando você... Eu também, tá? Quando você quer tudo ao mesmo tempo, então imagine, eu até brinco com os meus alunos, eu falo o seguinte, você ganhava, 5 mil reais todo mês, aí você fala, caramba, não sobra dinheiro, não consigo fazer uma viagem, eu não consigo investir todos os meses. Quando eu ganhar 7 mil, eu consigo... Aí vai lá... aumenta os gastos. Quando essa pessoa recebe os 7 mil, ela vai lá e eleva o padrão. Então vira o famoso ganha-gasta, ganha-gasta. E aí eu explico para ele para onde sumiu esses 2 mil reais. Porque ele sonhava em ganhar 7 para poder investir, mas para onde foi? Aí eu brinco, foi a bolacha do supermercado que ele mudou. Foi a sandália que ele mudou. Foi a peça, a marca da roupa, do celular, levou os 2 mil reais a mais. É isso aí. Eu tenho muito que conversar com você ainda. A gente tem que voltar muitas vezes aqui. Muito bom, adorei esse papo. Eu acho que dá para dar uma luz para quem quer empreender. Então, tirem aí as dicas que você achou melhor. Se você esse programa fica no YouTube, então vai lá assistir de novo, anota com o caderninho. Se inscreve aí no canal, né? Se inscreva no canal. Tá bom? Obrigada, viu, querido? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigado. Esse foi mais um Empreenda Mais. Sábado que vem estamos de volta. Empreenda Mais. Oferecimento Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.